Fala galera! Atendendo a pedidos, nessa videoaula eu vou demonstrar como podemos balancear equações através da variação do NOx das espécies envolvidas numa reação redox. Então vamos lá? Vamos começar então com a reação química que nós vimos na videoaula sobre reações redox. Que reação que era essa? A reação entre o alumínio metálico sólido e o sulfeto de prata, resultando em sulfeto de alumínio e prata metálica sólida. Eu já coloquei os NOx de todas as espécies aqui, porque nós já vimos como que calcula isso aí. Quem ainda não viu ou não entendeu muito bem como aparecem esses números, volte lá para a aula de reações redox que eu explico direitinho lá, ok? Bom, como que a gente faz balanceamento utilizando a variação de NOx das espécies? A gente faz da seguinte forma: as únicas espécies que tiveram seus NOx variando dentro dessa reação foram o alumínio e a prata. O que significa essa variação de NOx? O NOx varia exatamente porque essas espécies ganharam e perderam elétrons. O objetivo do balanceamento através da variação de NOx é exatamente igualar esses números de elétrons perdidos e recebidos. Vamos lembrar de uma coisa muito importante. Toda vez que uma espécie perde um elétron, esse elétron já tem endereço certo, ou seja, um outro elemento, né? As reações de oxidação e redução são simultâneas. O elétron não pode ser perdido para o espaço, né? Ele sempre tem que ser perdido por uma outra espécie. Então, o que a gente vai fazer aqui é igualar a quantidade de elétrons perdido por quem é oxidado e a quantidade de elétrons recebida por quem é reduzido, ok? Então, vamos começar aqui com o alumínio. Olha. O alumínio, ele tinha NOx 0 quando ele era uma substância simples e foi para NOx mais 3 quando ele está no composto. Então, de quanto foi a variação do NOx aqui? Olha, estava 0, foi para 1, 2, 3. Então, variou de 3 unidades. Eu vou colocar aqui essa variação como delta, né? Delta significa variação, igual a 3. De onde vem essa variação? Essa variação vem exatamente do número de elétrons perdido. Lembra que o elétron tem carga menos 1? Então, cada vez que uma espécie que é oxidada perde um elétron, ela vai variar o seu NOx em uma unidade, tá? Então, essa variação de 3 significa o alumínio perdeu 3 elétrons. Mas agora a gente vai ter que olhar para a fórmula aqui. Isso aqui é um elemento metálico e o metal a gente costuma representar apenas com o símbolo de um elemento. Né? Não, eu não tenho índice aqui, eu não tenho índice 2, 3, 4. Quando eu não tenho índice, significa 1. Ou seja, um único alumínio perdeu 3 elétrons. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou pegar o 3, que é a variação, e multiplicar o índice, que no caso aqui é 1. 3 vezes 1, 3. Vamos fazer a mesma coisa para a espécie que foi reduzida, que foi a prata aqui do sulfeto de prata. Bom, no sulfeto de prata, a prata tem NOx mais 1. Né? A prata é um daqueles metais que tem NOx fixo. E quando ela reage, o NOx dela foi para 0, porque ela virou uma substância simples. Bom, de mais 1 para 0, ó, mais 1, 0. Uma unidade só. Então, a variação de NOx da prata na reação foi de 1. O que significa isso? Significa que a prata ganhou um elétron. Mas vamos olhar aqui para a fórmula do sulfeto de prata. Está vendo esse índice 2 aqui? Significa que cada unidade de fórmula tem 2 pratas. E se cada prata ganha um elétron, o que vai acontecer aqui? Olha, a variação foi de 1 elétron, mas nós temos 2 pratas. 1 vezes 2, 2. Percebam que as variações aqui não são iguais. Todos os alumínios aqui contados
perderam 3 elétrons e todas as pratas aqui da fórmula ganharam 2. E se um elétron que ficou perdido aí, né? Se o alumínio perdeu 3, a prata tem que ganhar os 3. Para corrigir isso, olha o que a gente vai fazer. Esse número que encontramos de que forma? Vendo a variação e o número do elemento dentro da fórmula é do alumínio, né? Mas para corrigir, nós vamos colocar esse número como índice aqui do agente oxidante. Essa aqui foi a variação do agente redutor, então a gente vai fazer invertido, olha. Eu vou pôr o 3 aqui na frente do sulfeto de prata e vou pôr o 2 aqui na frente do alumínio. Dessa forma, eu tenho, olha, 2 vezes 3, 6 elétrons perdidos, 3 vezes 2, 6 elétrons recebidos. Igualei a quantidade de elétrons. Bom, agora eu já fixei esses coeficientes estequiométricos aqui. Só balancear o que falta. Vamos ver aqui, olha. Aqui eu tenho 2 alumínios entrando, 2 alumínios saindo. Eu tenho 3 enxofres entrando, 3 enxofres saindo. Então, o coeficiente estequiométrico do sulfeto de alumínio é 1, já está certinho. O que falta agora? A prata. Quantas pratas eu tenho aqui? 2 vezes 3, 6. E aqui, uma só. Então, eu coloco o 6 aqui na frente. É dessa forma que a gente faz o balanceamento utilizando a variação de Knox. Mas vocês podem me falar, ah, professora, mas essa reação era fácil fazer por tentativa e erro. Eu não precisava fazer o cálculo de Knox. Então, vamos ver um exemplo um pouquinho mais complicado? Bom, essa reação aí é um pouco maior, mais complicada, mas vocês vão ver que dá para balancear da mesma forma. Olha, aqui eu já coloquei a variação de NOx das espécies que estão variando o NOx nessa equação, tá? As outras espécies permanecem com o NOx inalterado. Se você não sabe como calcular o NOx das espécies, volte e assista as videoaulas de NOx de compostos iônicos e covalentes, ok? Então, olha, eu tenho aqui a reação entre o dicromato de potássio, o oxalato de sódio e o ácido sulfúrico, formando sulfato de potássio, sulfato de cromo 3, sulfato de sódio, água e dióxido de carbono. Quem tem NOx variável nessa reação redox, né? O que caracteriza uma reação redox? Aquela que tem espécies que variam o seu NOx. Nessa reação, estão variando o NOx, o cromo, que está indo de NOx mais 6 para mais 3, e o carbono, que está indo de NOx mais 3 para mais 4. Bom, vamos começar aqui com o cromo. Olha. O cromo está variando de mais 6 para mais 3. Mais 6, mais 5, mais 4, mais 3. Ele tem uma variação de 3. Então, um delta igual a 3, que significa o quê? Cada cromo está reduzindo o NOx, então está recebendo 3 elétrons, né? Cada elétron que ele recebe diminui de 1 unidade o seu NOx. Mas olha aqui na fórmula, eu tenho 2 cromos nessa fórmula. Se cada cromo recebe 3 elétrons, 3 vezes 2 vão ser 6 elétrons recebidos por cada unidade de fórmula desse composto. Vamos aqui analisar o carbono agora? O carbono tem NOx variando de mais 3 para mais 4, ou seja, o delta aqui é igual a 1, mais 3, mais 4. Variou de uma única unidade. O NOx está aumentando, ou seja, essa espécie está sendo oxidada, ele está perdendo elétron. Quantos elétrons? Apenas um elétron. Cada carbono perde apenas um elétron. Mas quantos carbonos eu tenho nessa fórmula? Eu tenho 2 carbonos. Então, 1 vezes 2, 2. Essa é a quantidade total de elétrons perdida por cada unidade fórmula de oxalato de sódio.
De novo, as quantidades não são iguais. Então, eu preciso ajustar os coeficientes dessas duas espécies para ter o mesmo número de elétrons perdidos e recebidos. Vamos começar aqui, olha, com o 6. O 6 é a variação de quem? É a variação do agente oxidante, olha, né? Se é a variação do agente oxidante, eu vou colocar esse número aqui na frente do agente redutor, tá? E vou fazer a mesma coisa com o 2 aqui, olha. O 2 é a variação de quem? Do carbono dentro do oxalato de sódio, que é o agente redutor. Então, vai lá para frente do agente oxidante, ok? Bom, agora a gente já balanceou essas duas espécies. É só continuar fazendo o balanceamento das outras. Eu vou mostrar uma forma bem simples de fazer esse balanceamento. Vamos olhar aqui, olha, eu já fixei esses dois coeficientes estequiométricos. Então, eu vou por fórmula, olha. Quantos potássios eu tenho aqui? 2 vezes 2, 4. Eu só tenho potássio nessa espécie. E eu tenho 2 potássios nessa fórmula. Então, é só colocar um índice 2 aqui na frente. Cromo, 2 vezes 2, 4. Eu só tenho cromo nessa fórmula. E essa fórmula possui 2 cromos. Então, é só ajustar aqui na frente para 2. 2 vezes 2, 4 cromos saindo. Vou deixar o oxigênio por último, tá? Vamos para o sódio, que também só tem um produto com sódio. Quantos sódios eu tenho aqui? Olha, 2 vezes 6, 12. Aqui eu só tenho 2, então eu tenho que colocar o índice 6. 2 vezes 6, 12 de novo. Carbono, olha, carbono nos produtos eu só tenho aqui. Quantos carbonos eu tenho aqui? Olha, 2 vezes 6, 12. E aqui? Aqui eu tenho um só. Então, eu vou colocar 12. Agora, só falta o ácido sulfúrico e a água para serem balanceados. E eu vou dar uma dica aqui. Tá vendo que aqui eu tenho o ácido sulfúrico? E o ácido sulfúrico tem esse grupo aqui, olha, SO4, 2-, que é sulfato. E esse sulfato se repete em 3 compostos, olha, SO4. No lugar de eu balancear o enxofre e o oxigênio separadamente, eu vou balancear esse grupo sulfato. Por quê? Olha, porque todos os sulfatos do lado dos produtos já estão balanceados. Quantos sulfatos eu tenho aqui do lado do produto? Olha, 2 grupos sulfato do sulfato de potássio, mais 2 vezes 3, 6 grupos sulfatos aqui do sulfato de cromo 3. Então, 6 mais 2 já deu 8, mais 6 vezes 1, só tem um sulfato aqui, 6. 8 mais 6, 14 grupos sulfato do lado dos produtos. Então, eu preciso ter 14 grupos sulfato do lado do reagente. Como em cada ácido sulfúrico eu só tenho um sulfato, coloquei o 14. Agora, é só balancear o hidrogênio. Olha, quantos hidrogênios eu tenho aqui? 14 vezes 2, 28. Eu só tenho hidrogênio na água. Cada água tem 2 hidrogênios, então, para dar 28, eu ponho 14. 2 vezes 14, 28. Agora, se vocês notarem, o único lugar que tem oxigênio, ó, aí eu tenho oxigênio aqui, aqui, ok? Fora do sulfato, eu tenho quanto? 14 mais 6 vezes 4, 24. 38? Então, eu vou ter aqui 14 mais 24, ok? 14 mais 24. Também dá 38. Perfeito. Então, tá tudo balanceado. Essa equação já está balanceada. Mas, se vocês se lembrarem, uma das definições de balanceamento, pelo menos no começo do ensino médio, é que a gente faz o balanceamento com os menores números inteiros, tá? Todos esses coeficientes aqui são divisíveis por 2. Então, eu posso dividir todo mundo por 2. O que vai acontecer se eu dividir tudo por 2? Onde tem 2 vai ficar 1, e 1 eu não preciso representá-lo ali.
Aqui fica 1, aqui fica 3, aqui fica 7. 1, 1, 3, 7, 6. Vamos ver como fica? Pronto. Então, esse é o balanceamento com os menores números inteiros que são utilizados para balancear essa equação redox. Entenderam? Qualquer coisa, postem dúvidas lá no fórum do nivelamento, que assim que vocês postarem, eu respondo. Belezinha? Então é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado e que vocês tenham entendido como que faz o balanceamento utilizando a variação de inox das espécies. Até a próxima videoaula!